Deus é quem instituiu a igreja de Jesus, aquilo que Jesus chama de igreja. Existe essa dúvida da igreja que é um prédio ou da igreja que é espiritual, mas existe uma igreja que é essa união de pessoas que foi Deus quem criou, que foi um conceito que Jesus criou. O que será que Deus pensa a respeito daquilo que deve ser a igreja, já que foi Ele que fundou? O que é esse negócio que Ele chamou lá na Bíblia de igreja? Onde que eu me encaixo no ponto de vista de Deus? Porque Deus é quem desenhou. Nós não temos o direito de desenhar a igreja. Ele é quem desenha a igreja. E nós precisamos fazer parte da igreja, ler o que ele desenhou de maneira apropriada para que ela seja edificada da maneira com que ele sonha. Vamos dizer que você vai construir sua casa, aquela casa dos sonhos que você sempre sonhou. Aí você desenha aquela casa. Vamos dizer que você tem essa habilidade de poder desenhar a casa, né? Colocar um banheiro aqui, um quarto ali, a sala ali. Aí você entregou essa planta na mão de um engenheiro, um mestre de obras, os pedreiros, e eles se juntam para construir a sua casa dos sonhos. Só que você chega lá, depois que tudo terminou, ela tá com uma parede torta para um lado, o quarto tá no lugar da sala, a sala tá lá no fundo da casa, né? Então, quer dizer, você gastou todo o seu recurso, um tempão, para poder fazer a casa dos sonhos e ela não saiu de acordo com aquilo que você queria, porque os envolvidos nesse processo não prestaram atenção no desenho, não prestaram atenção no que você queria. Esse é um ponto de vista, do ponto de vista de Deus, né? A frustração de Deus de querer fazer algo com os seus e não poder fazer porque simplesmente eles não prestam atenção naquilo que é certo e na maneira certa com que eles deveriam edificar. E isso estou falando de mim e de você, porque nós somos os edificadores. Nós nos rendemos a Jesus. Uma vez que nós rendemos a Jesus, nós abrimos mão da nossa vida para viver a vida dele. E ele está interessado em edificar essa igreja. Porque enquanto nós estamos interessados apenas em nós mesmos e não pensamos nisso, outras pessoas perecem, porque os filhos de Deus não se manifestam como deveriam. E uma outra aplicação desse exemplo que eu dei, que eu queria tirar, era da frustração talvez de um mestre de obra, de um pedreiro que estava ali trabalhando, dando sangue para fazer o melhor dele. Mas como ele não tinha parado para ouvir o dono da obra, ele fez tudo errado. Ele até quer fazer o certo, mas ele não para para isso. Ele só vai vivendo um dia de cada vez, enfim, botando um tijolo em cima do outro, fazendo as ligações aqui e ali, e no final dá tudo errado. Então nós temos a chance de fazer o certo, certo com a nossa vida, e o certo na nossa vida em comum, que é ser igreja, agradando o coração do Pai, edificando algo que agrade o coração do Pai. Se nós não nos voltarmos para isso, isso não vai acontecer. É importante, é gratificante edificar, mas nós precisamos converter o nosso coração ao coração de Deus, meus irmãos. Ele deseja compartilhar os seus segredos, os seus sonhos mais íntimos conosco, para que sejamos todos participantes daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele sonha, daquilo que ele edifica. Então ele sonha conosco de uma forma, e ele sonha com outras pessoas que só poderão ser abençoadas se nós formos essa edificação coerente com aquilo que está no coração de Deus.